Boa tarde a todos. Ahm, eu decidi fazer este vídeo para vos explicar o motivo porque eu deixei de ser testemunha de Jeová. Muitos de vós que eram meus subscritores, quando que subscreveram aos meus canais, quando eu era a testemunha de Jeová, devem estar muito perplexos do facto de eu deixar, de eu me desassociar da organização das Testemunhas de Jeová. E eu não quero que isto de forma nenhuma seja uma pedra de tropeço para muitos de vós. Não quero de maneira nenhuma que vocês pensem que eu cometi algum pecado grave e, e é por esse motivo, com preocupação para com vós todos, que eu decidi fazer este vídeo e explicar porque eu deixei então de ser testemunha de Jeová. Primeiro de tudo, eu não vou contar a minha história toda, porque eu já notei que as pessoas não gostam de estar a ver vídeos que são longos. Por isso, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu fiz um vídeo há pouco tempo de inglês. Nesse vídeo eu conto tudo ao pormenor, o que passei na organização durante 10 anos da minha vida. Mas neste vídeo eu não vou contar isso. Alguém que esteja interessado, então eu posso escrever e contar mais aos pormenores. Por isso eu vou tentar ser breve. Pronto, eu professo ser a pertencer aos 144.000. Tenho a esperança celestial de um dia ir reinar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Não foi a escolha minha, a escolha foi do Senhor Jeová. Eu simplesmente tive que obedecer, ser obediente a essa chamada. Tive muitos problemas com os anciãos quando eu lhes confessei esta minha forte convicção. Eu chamei-os à segunda sala e contei-lhes que tenho esta forte convicção de ser uma filha espiritual adotiva do Senhor Jeová. Eles não aceitaram, eles foram bastante ríspidos comigo e perguntaram-me se eu realmente tenho algumas dúvidas. E eu disse que as minhas dúvidas vinham desde que eu senti em 2005, quando eu fui batizada como testemunha de Jeová, eu senti que o Senhor Jeová estava-me a fazer a chamada no dia que eu fui batizada. Mais tarde, 4 meses depois, eu falei com o coordenador, o ancião coordenador da minha congregação, aqui em Chaves, Trás-os-Montes, Portugal, e ele disse-me que eu nunca podia ser ungida porque fui batizada há pouco tempo, que ainda estou muito influenciada pelaquilo que a Igreja Católica e as outras religiões ensinam, que para uma pessoa ser feliz é necessário ir para o céu e que Deus escolheria uma pessoa que estivesse há muitos anos, na verdade, que tivesse sido provada em todas as formas possíveis e que Deus nunca me iria escolher, não de forma nenhuma, para tirar isso da minha ideia, que são ideias da minha cabeça. E, e então eu obedeci a esse ancião e pensei que realmente isto era tudo da minha cabeça. E então eu disse-lhe isso, que as minhas dúvidas surgiam pelaquilo que ele me disse, mas no fundo do meu coração eu sabia que
o Senhor Jeová me tinha ungido com o seu Espírito, só que eu acreditava antes naquilo que o ancião me tinha dito há 10 anos atrás. Então eu disse isso ao ancião e ele disse-me que não, que de maneira nenhuma ou uma pessoa é ungida ou então não é. Que uma pessoa que é ungida não tem dúvidas nenhumas. E então eu então contei-lhe da história de um passarinhos que eu tenho, canários, e que um passarinho voou. E a história que eu lhe contei foi esta, e foi o que realmente aconteceu. Em outubro, no ano passado, a convicção tornou-se muito, muito forte. E eu, então, para assumir esta chamada que o Senhor Jeová me estava a convidar a fazer, eu precisava de um sinal do Senhor Jeová, porque eu sabia que eu ia ser muito, mas muito julgada pelos anciãos, eu sentia isso. E então, para eu poder assumir, eu pedi ao Senhor Jeová que me desse um sinal que me convencesse, sem sombra de dúvida, em como isto provém da parte dele e não coisas da minha cabeça. Então eu fiz esta oração, mas não foi a mexer com os lábios, nem em voz alta, foi no meu pensamento, para que Satanás não pudesse mais tarde, então, atender às orações. Porque dizem que quando nós oramos alto, Satanás consegue ouvir e então atender às orações. Então, isto foi tudo no meu pensamento. E então deixei isto nas mãos de Deus. Eu também lhe disse que se isto não viesse da parte dele, que me tirasse essa convicção. Pronto, um mês passou-se. E então naquele dia, foi no mês de outubro, eu fiz uma limpeza geral ao meu apartamento e da parte da tarde eu comecei a fazer uma limpeza geral às gaiolas dos meus passarinhos. Tinha 3 gaiolas com passarinhos. E a primeira gaiola que eu comecei a limpar, aconteceu que um dos passarinhos, um dos canários, fugiu, voou. Eu fiquei com muita pena porque era o meu passarinho mais lindo, era o mais novinho, tinha nascido 2 meses antes. E pronto, lá foi a vida. E eu então continuei com o meu trabalho de limpar o resto das gaiolas e quando acabei fui para a cozinha e comecei a limpar a minha despensa. Eu estava lá a limpar e foi como se fosse uma vozinha a falar ao meu coração, mas não era voz audível, era uma voz, era como se fosse uma voz. Foi uma sensação linda, onde é que essa vozinha me disse no meu coração, nestas palavras: Tu acreditas que eu sou capaz de te trazer o passarinho de volta? E eu disse, eu até falei alto quando senti essa vozinha no meu coração. E eu disse, sim, Senhor Jeová, eu sei que tu podes trazer o meu passarinho de volta. Eu sei que tu podes pegar nas suas asas e guiá-lo de volta para casa, para a gaiola dele. Afinal, tu és o criador daquele passarinho e eu acredito na tua capacidade para fazer isso. E pronto, foi assim, e eu continuei a fazer o meu trabalho e quando acabei de fazer tudo, eu vim para o computador porque tinha um projeto que eu tinha começado e queria acabá-lo. Com tudo isto, pronto, comecei a fazer, estive ao computador, talvez passou-se 1 hora, contudo, passou-se talvez umas 2 horas e meia, 3 horas. Então estava ao computador quando eu senti um frio enorme. Até naquele dia nem estava frio, até estava um dia quente, mas senti frio. Então eu fui ao quarto para vestir umas calças e um casaco. E então eu tinha as calças assim por meio das pernas, ao meio das pernas, quando aquela vozinha falou novamente ao meu coração e disse-me: Olha, agora olha lá fora.
E eu então estava sentada à beira da cama, pus-me de pé e fui ver. Espreitei pela janela do meu quarto. Então vi que o passarinho estava agarrado à gaiola, a querer entrar dentro. Eu então fui lá, devagarinho, com cuidado, para que o passarinho não voasse. Mas o passarinho não voou, nem tentou escapar-se. Ele deixou-se agarrar. Eu então peguei nele e comecei-lhe a fazer festas e a falar com ele. E então foi aí que aquela vozinha novamente falou ao meu coração e me disse: lembras-te aquela oração que tu me fizeste, que me pediste? Tu pediste-me um sinal. Olha, este é o sinal que te estou a dar. Tu pediste-me um sinal que te confirmasse, um sinal que fosse bastante forte, em que te convencesse que isto não são coisas da tua cabeça, que sou mesmo eu que te estou a fazer este convite. E então eu aí senti uma paz muito, muito grande e comecei a chorar e a dizer: ó Senhor Jeová, mas eu não me sinto digna dessa chamada. O que é que tu viste em mim para me tu chamares? E então aí lembrei-me, parece que aquela vozinha falou ao meu coração e me disse: a escolha é minha, não tem nada a ver com aquilo se tu és merecedora ou não és merecedora. Eu conheço o teu coração e então eu fiz este convite. E eu então chorei muito. O meu marido estava assentado na sala a ver televisão e ele não estava consciente daquilo que tinha acontecido. Eu então lhe disse que o passarinho voltou e pronto, eu estava a chorar. E então eu disse-lhe que o Senhor Jeová trouxe-me o passarinho de volta como sinal em como eu sou mesmo ungida. Agora, os anciãos distorceram esta história toda ao contrário. Eles agora afirmam que eu disse que depois do passarinho voar, que eu lhe disse: olha, Jeová, se tu achas que eu sou ungida, então traz-me o passarinho de volta. Assim eu acredito. Mas não foi nada assim. Eu pedi ao Senhor Jeová um mês antes que me desse um sinal. Eu não disse que tipo de sinal é que ele me devia dar. Aí há uma diferença enorme. Pronto, quando eu contei esta história aos anciãos, eles até já não me queriam deixar falar até ao fim. Eles interromperam-me e o ancião, o coordenador, até olhou assim para o teto, assim, tipo muito frustrado, muito zangado, e disse-me que eu, de forma nenhuma, que foi Deus que me trouxe o passarinho de volta. Isto foi definitivamente, tenho a certeza que foi Satanás que trouxe o passarinho para me fazer acreditar que foi Deus, mas de facto que não foi o Senhor Jeová, mas que foi Satanás. E que o Senhor Jeová que não atende orações desse género, ou uma pessoa é ungida ou então não é. Ele também me contou que há uma irmã no nosso circuito de Trás-os-Montes que afirma também ser ungida e que toma dos emblemas na memorial. E que essa irmã, que é uma aberração para a congregação e para o circuito. E ele disse-me, se eu tomar dos emblemas, indignamente, que isto com certeza é indignamente, que ia perder o Espírito de Jeová e ia estar a cometer o pecado imperdoável. E que os ungidos, que são pessoas humildes, então ele fez-me acreditar que eu não sou uma pessoa humilde, por isso não sou digna dessa chamada. Eu então disse-lhe que se nós pedirmos a Deus um peixe, como diz em Lucas capítulo 11, se nós pedirmos ao Senhor Jeová um peixe, será que Ele vai nos dar uma serpente?
E então o outro ancião disse que sim, que Deus não atende a orações deste género, que Deus atende a orações coletivas, coletivamente, mas não deste género. E pronto, pronto, a reunião ficou por aí. E eu fui para lá muito calma, saí de lá muito calma. Ah, eu, eles também me disseram que podiam vir à minha casa mostrar-me artigos da Sentinela em como do escravo sobre os ungidos e isso tudo, mas pronto, e a reunião ficou por aí. Eu ainda assisti às reuniões durante. Queria dizer uma coisa muito importante que me esqueci. O outro ancião também me perguntou se eu alguma vez falei com o ungido. E eu disse que sim, que falei. E ele perguntou aonde. Eu disse no Facebook. Aí o ancião coordenador, ele ficou completamente fora de si. Ele disse não, que os ungidos não se encontram no Facebook. Se quero falar com ungidos, é no site oficial das Testemunhas de Jeová. E que, com certeza, que estou a falar com apóstatas e que com o tempo eu, se não tiro estas ideias da minha cabeça, que vou perder o Espírito de Jeová, o Espírito Santo do Senhor Jeová. Pronto, e a reunião ficou por aí. Eu ainda fui às reuniões durante um mês, mas ou depois as reuniões já não eram a mesma coisa, porque eu estava lá a pensar mal dos anciãos, a ter pensamentos negativos sobre eles, que dizem coisas tão lindas na tribuna, mas na prática eles são julgadores, julgam de muitas formas, e então eu já não me sentia bem, porque o Senhor Jeová não quer que nós vamos às reuniões e estarmos a pensar coisas negativas dos anciãos. E então eu aí, ao fim do mês, deixei de assistir às reuniões. Passaram-se mais ou menos 3 semanas, um mês, quando depois se aproximou a Memorial, que foi dia 3 de abril. Eu era para ir à Memorial, mas no dia da Memorial, de manhã, senti que não devia de ir, porque se fosse, eu não ia tomar dos emblemas, porque não queria ser uma vergonha e uma aberração para a congregação. E então eu decidi ficar em casa. Nesse dia, cozi pão não fermentado, comprei uma garrafa de vinho tinto, fino, e levei o meu marido, dei-lhe boleia, porque ele não conduz, dei-lhe boleia à reunião, deixei-o lá, voltei para casa, vesti-me de uma forma digna, como se estivesse a atender à memorial na congregação. Pus a mesa com uma toalha linda, branca, pus os emblemas, ouvi um discurso do membro do corpo governante que o irmão põe no YouTube. Foi um discurso proferido por um irmão ungido de 2011, quando veio a altura para tomar dos emblemas, e então eu comi um bocadinho do pão, bebi um bocadinho do vinho e senti uma paz enorme, senti-me uma satisfação enorme. Foi como se o Senhor Jeová estivesse a dizer ao meu coração, e o Senhor Jesus, que esta foi a coisa certa a fazer, que devia ter feito há mais tempo, que não devia ter temido os homens. Também veio à mente como o Senhor Jesus também não foi aceite entre os céus, o seu próprio povo. Muitos diziam que ele tinha enlouquecido, que ele tinha-se dado a muito vinho, que ele estava endemoninhado com Satanás e os seus demónios. E Jesus disse que os seus irmãos
também não seriam aceitos entre o seu próprio povo. E isso me tranquilizou muito e me deu muitas forças. Ok, na reunião a seguir, os anciãos queriam saber do meu marido porque é que eu não tinha assistido ao memorial. E o meu marido explicou que tinha tomado os emblemas em casa, que tinha ficado em casa, mas eles ficaram com dúvidas, porque eles pensavam que eu tinha ido a outra congregação e, e comemorado lá. Mas o meu marido disse que não, e então eles, pelo que sei, andaram a perguntar a pessoas chegadas a mim, se sabem porque é que eu não fui ao memorial. Depois, dia, eles marcaram uma visita de pastoreio com o meu marido. Essa visita de pastoreio foi dia 2 de maio. Eles disseram que eu também seria bem-vinda estar presente nessa visita de pastoreio, mas eu não quis. Eu fiquei muito magoada com os anciãos, da maneira que fui julgada por eles, com respeito a isto. E então eu deixei o meu telemóvel a gravar a conversa toda e fui dar uma volta com o nosso carro. Quando voltei, eu ouvi a gravação, fiquei muito chocada quando os anciãos distorceram a história toda sobre o passarinho. Disseram que eu andava por caminhos apóstatas para o meu marido me tentar obrigar a tirar estas ideias da minha cabeça, que querem muito falar comigo, porque eu definitivamente estou num caminho muito, muito perigoso. E eu isto não fui capaz de gerir bem. Fiquei muito magoada e qualquer dia eu vou fazer outro vídeo para vocês poderem ouvir esta gravação, esta visita de pastoreio, sobre como os anciãos as coisas que eles chegaram a dizer ao meu marido, para vocês não pensarem que eu estou a mentir e a inventar esta história. Pronto, aí depois o meu marido, foi aí que o meu marido também abriu os olhos da forma como fui tratada naquela reunião. O meu marido foi uma pessoa que, em 10 anos que eu estou casada com ele nunca, nunca faltou a nenhuma reunião, mas naquela reunião o meu marido abriu os olhos e viu a hipocrisia dos anciãos e ele assistiu às reuniões ainda umas 6 semanas depois de eu deixar de assistir e depois, a partir daí, ele decidiu que não ia mais às reuniões. Eu nunca o influenciei para não ir, mas ele é que escolheu da sua própria vontade de não ir. E pronto, foi dia 29 de maio que nós nos desassociamos da organização da Torre de Vigia. Eu acredito, tenho a certeza absoluta que as testemunhas de Jeová têm a verdade. Deus tem usado as testemunhas de Jeová para divulgar as verdades bíblicas que estavam perdidas, que estavam sufocadas, mas quanto às profecias sobre 1914, que a presença invisível de Jesus começou em 1914, que Jesus veio ao seu templo espiritual em 1914, que Satanás foi lançado dos céus em 1914. Isso é tudo errado, são profecias erradas que o Senhor Jeová permitiu que a operação do erro existisse dentro da própria organização que se diz ter a verdade. Há um motivo para isso. Eu acabei de fazer um vídeo intitulado
as testemunhas de Jeová e o homem que é contra a lei. Eu aconselho a todos vós para ouvir este vídeo. O que eu quero finalizar é por dizer que eu ainda me considero testemunha do Senhor Jeová. Sei que esta que é a verdade, mas foi preciso o Senhor Jeová ungir-me com seu Espírito para me mostrar os erros do corpo governante consoante com respeito às profecias sobre 1914 e do futuro, onde é que eles dizem que a próxima coisa que podemos esperar é a destruição, é o clamor de paz e segurança, depois a seguir a destruição da religião falsa. Isso tudo é mentira. O que vai acontecer muito em breve é uma guerra mundial. O corpo governante não está preparado para isso. Ele não alerta as pessoas sobre isso. E esse vai ser o teste que Deus vai usar para, com todo o povo de Deus, para fazer um teste sobre se eles realmente amam a verdade. Aqueles que não amaram a verdade e a justiça, vai ser um refinamento tão grande, que é aí, então, que eu vou voltar e animar aqueles que ficaram completamente perdidos pelo caminho, porque acreditaram numa mentira, não fizeram a pesquisa que deviam ter feito. E eu, então, aí vou voltar para encorajar esses todos que tropeçaram. E pronto, eu termino este vídeo. Muito obrigado por me terem ouvido. Noutro vídeo eu vou explicar as formas como eu fui julgada injustamente ao longo dos 10 anos como testemunha de Jeová. E então, vou-me despedir e mais uma vez, muito obrigados por me terem ouvido. Adeus.